também na sua live aqui, né? Para nós podermos, todo mundo, participar dessa live. Ok, deixa eu só copiar a sua live. Deixa eu ver aqui. Tá me ouvindo bem, pastor? Hã? Tá me ouvindo bem aí? Eu estou ouvindo bem, meu querido. Deixa eu só entrar aqui no TQA Place aqui, Instagram, porque aí eu convido o pessoal também. Vamos lá. Mas, e aí, boa noite a todos, né? Boa noite, Mar. Como é que você está, meu amigo? Tá tudo bem? O que você pode... Vamos iniciar essa live aí. Estamos aí na expectativa, né? É isso aí, pastor Antônio Carlos. Shalom, Adonai. Boa noite a todos. A paz do Senhor que todos estão aí. Bom, e expectativa, né? Daquilo que Deus tem para nós. Eu creio que o Eterno tem algo grande para falar conosco hoje. Eu mesmo estou nessa expectativa desde aí do meio do dia. Eu estava falando para o pessoal, que cada dia mais, assim, prova que a volta do Messias, né? A vinda do Messias tá acontecendo, né? E algo no meu espírito fala, né? Nunca se viu tantos tocadores surgir, tanto, como nessa época. E no meu espírito tem, né? Que nos últimos dias, né? Às vezes eu ouvi muito o toque de chofar. O grande chofar de Deus e seria tocado. Então, é um tempo que Deus está levantando seus profetas para anunciar realmente a volta, né? A vinda do Messias. Mas vamos lá. Bom, Esse aqui que estou falando é o pastor Antônio Carlos, pessoal. O pastor Antônio Carlos é do Ministério Brit, de Belo Horizonte. O pastor Antônio Carlos faz parte do presbitério da Igreja Batista da Lagoinha, se eu estiver falando bobeira, mas tem onde eu sei. Né? Seja bem-vindo, pastor Antônio Carlos. Se apresente aí para o pessoal. bom, gente, o Ministério Brit, ele foi fundado com a visão da pastora Cláudia, né, através do toque shofar que ela teve lá em Israel, né? Foi em 2007. E ela trouxe a visão do toque do shofar. Deus revelou ela lá em Jerusalém, que ele estaria me levantando aqui no Brasil para tocar o shofar, não só no Brasil, mas em outras nações. Na época que ela veio dar notícia, eu não acreditei muito, né? Porque eu tinha o shofar que nós tínhamos ganho da prima dela, e eu estava aprendendo a tocar o shofar, nem imaginava o que era um shofar, não imaginava. Eu só estava tocando, aprendendo a tocar, porque não tinha interesse nenhum, não tinha nada assim profundo com ela. Quando ela trouxe essa visão de que ele estaria me levantando e levantando o Ministério Brit através dela, nós então comecei a estudar sobre o shofar. Eu me preocupei na época que ela me contou, até eu comecei a rir, né? Porque eu não acreditei Assim, não é que não acreditei, eu não me achei capaz, né, de fazer essa missão, porque eu não conhecia nada, né? E foi daí que, depois dessa visão, dessa chamada que ela teve, nós fomos convidados a participar do Abraço BH aqui em Belo Horizonte, um evento que rodava Belo Horizonte, e nós tocávamos um chofar em vários locais em Belo Horizonte, todos ao mesmo tempo, né? Eu fiquei coordenando os tocadores, e depois desse evento vieram vários outros eventos. E se vocês lembrarem bem, em 2007 não havia tanta difusão do chofar no Brasil. Alguns pastores tinham chofar, mas chofar era colocado nas paredes, era usado mais como um instrumento assim, só para poder as pessoas visualizar. Não tinha aquele valor profético, né? Não tinha aquela visão profética do chofar. E a partir daí Deus começou a me tocar e colocar pessoas, rabinos, judeus que entendem de shofar. Aí comecei a colocar no ministério, eu, a pastora Cláudia, deixa eu fechar a porta aqui. Ao vivo é isso mesmo. É isso aí. Ao vivo é Mas assim mesmo. aí nós começamos a estudar mais o shofar. E vocês, não sei se vocês se lembram, nessa época houve um chamado muito forte no shofar no Brasil, e vários pastores e ministérios começaram a usar o shofar, começaram a tocar o shofar em cima das bandeiras, em cima da bandeira do Brasil e do seu estado. Houve um clamor do povo de Deus para que houvesse alguma ação de Deus sobre a política e sobre o Brasil.
O ministério foi começando a propagar no Brasil. Nós começamos a visitar vários estados, inclusive Barretos. Eu tive em Barretos, né? Quando o Márcio foi em Barretos, nós tivemos em Barretos, tivemos em vários outros estados, Santa Catarina, Rio de Janeiro, São Paulo. Nós tivemos na Argentina. Eu dei aula de chofar para os Estados Unidos online e Deus começou, então, a fomentar o uso de chofar no Brasil. Foi aí que hoje nós temos aí o ministério. O Toque Chofar é uma parte do ministério, né? A pastora Cláudia, ela que teve essa visão, ela que foi chamada para me poder falar como uma profeta do Eterno, né? E a gente começou, então, a trabalhar nesse sentido, ok? É mais ou menos, assim, resumidamente, em poucas palavras, porque eu sei que o tempo do Instagram é pouco, é para vocês entenderem. Quando nós começamos a ensinar o chofar, nós fomos muito perseguidos na época, tanto por judeus, como também por alguns pastores. O termo que eles usavam conosco era que o ministério estaria judaizando a igreja. Né? Chofar era um instrumento de judeu, não era da igreja. E os judeus me criticavam porque nós estávamos utilizando o instrumento dele, na visão deles, indevidamente. O termo que eles falaram é que nós estávamos usando, usando o instrumento assim de uma maneira indevida, né? Existe um termo que não me lembro agora, o termo que eles usaram, né? Mas assim, como se estivéssemos pegando um instrumento santo e fazendo dele um instrumento qualquer. Ok, Márcio? Entendi, é isso mesmo. Na verdade, se você vai lembrar desse chofar aqui, ó. Lembra dele? Lembro. Lembrou, né? O primeiro chofar que eu ganhei, né, foi no ano de 2011, foi quando fiz seminário, né? Então, em 2012, eu ganhei esse chofar aqui, quase 2012, ali com a Alex, Luciária, na época, né? Lembro. Chofar que a pastora Cléo comprou para ela, mas Deus falou para ela que não era dela, que era para dar para mim. Presente de aniversário para ela, era aniversário dela, não. Comprou? Legal, benção. Mas o chofar não é seu, é do Márcio. A gente não tinha muito contato. E o pastor Antônio Carlos, na época, mandou um áudio, que não tinha isso na época, né? WhatsApp, não tinha nada disso. Ele mandou um áudio gravado via e-mail ainda, né? Nem sei como foi aquilo. E nesse áudio, o pastor Antônio Carlos falou algo que se cumpriu na minha vida, de fato. Verdadeiramente, tu és um profeta, né? E Deus me levantaria no meu ministério e me usaria não só em Barretos, mas em toda a região. E aí nasceu o Ministério PQA. Exatamente, foi usado em Barretos e em toda a região e fora do estado de São Paulo também. E, dentro daquilo que Deus me chamou, tanto do seminário de Chofar também, mas no seminário de batalha espiritual, de adoração, né, de conquista de cidade, conquista de território. Deus foi fazendo. Eu não fui deixando ele fazer. Eu não tinha noção, eu não estava esperando isso, né? Eu não tinha noção do que Deus queria de mim. Porque até então eu canto louvor, sou ministro do louvor. Então eu achava que ia tocar chofar no louvor. Mas não, Deus tinha algo maior, né? E aí hoje estou aqui, com esse grande homem de Deus, que foi responsável por uma chave profética, por uma porta profética para o meu ministério avançar, que é o pastor Antônio Carlos. Bom, eu acho que a gente tem que partir para o nosso tema, né? Nosso tema vamos lá. É o chofar no Novo Testamento. É um tema muito polêmico. Por quê? Porque, querendo ou não, existe dentro de algumas igrejas que nós chamamos de antissemitismo. O que é antissemitismo? Seria assim, aquela pessoa que não gosta de judeus. Esse é o termo correto. E baseado em teorias não fundamentadas na Bíblia, falam que, inclusive, que Deus esqueceu de judeus e passou para a igreja. Deus esqueceu de Israel e agora substituiu a Israel pela igreja, que nós chamamos de doutrina da substituição. Né? Aí, vai marcando aí, pessoal, vai marcando. A doutrina da substituição. O que significa essa doutrina? Significa que Deus esqueceu de Israel, esqueceu
de Israel, e agora levantou a igreja para substituir Israel. Aí eu vou lá em Romanos, né? Que Paulo fala em Romanos que sobre a figueira, né? Sobre a figueira, né? Que quando a figueira ela florescer, né? Estaria fazendo. E que nós fomos enxertados nessa figueira, né? Não sei se vocês estão lembrados sobre essa passagem. Está lembrado, Marcos, sobre essa passagem? Da figueira? É. Mesmo que a figueira não floresça, é isso? Isso. Porque o que significa? Mesmo que a figueira não floresça e não haja fruto na videira. Né? Isso. O que significa isso? O que simboliza Yeshua, Jesus? Jesus simboliza a oliveira. A oliveira, ele simboliza a oliveira, o óleo, a unção, que vem de Yeshua. A figueira simboliza Israel. Inclusive, Paulo fala que nós fomos enxertados nessa figueira. A videira verdadeira é Yeshua. Nós fomos enxertados nessa figueira. Se a figueira é Israel, e nós fomos enxertados nessa figueira, o que significa? Nós fomos enxertados em Israel. Para isso, o que Paulo fala em Romanos é que ele tirou alguns galhos dessa árvore e enxertou, colocou nós que somos jambuzeiros, né? O termo que eles usam lá é jambuzeiro, mas esse termo poderia se relacionar com capim, poderia-se dizer. Nós, como capim, nós fomos enxertados, nós fomos colocados nessa árvore que é Israel, e assim nós experimentamos da mesma seiva, a mesma unção, as mesmas promessas. O que eles pregam normalmente aí é que no arrebatamento Israel vai ficar, o judeu vai ficar e a igreja vai subir. Então é uma coisa coerente, porque como que nós estamos enxertados numa árvore, ele leva o galho e deixa a árvore. Então tem muitas coisas antibíblicas que acontecem aí. Aí, com essa visão, nós podemos entender o princípio do que Paulo fala. Na Bíblia, com relação ao shofar, nós temos cerca de 77 versículos falando sobre o shofar. Infelizmente, uma outra coisa que eu gostaria de relatar, porque há um problema muito sério de tradução da Bíblia. As traduções, elas foram, antigamente, elas não seguiam uma coerência. Hoje em dia, para você traduzir um livro, existem certas regras para tradução. Por exemplo, o nome de uma pessoa você não pode traduzir, você não pode traduzir certas coisas que identificam ela, né? Nome, porque a pessoa é identificada pelo nome. E alguns objetos que não se traduzem, porque o nome daquele objeto é aquilo, entendeu? Não tem como traduzir. Por exemplo, vou citar um exemplo assim banal. Xerox, por exemplo. Todo mundo hoje usa Xerox como se fosse uma cópia, mas nós sabemos que Xerox é o nome de uma empresa. Eu não tenho como traduzir, pegar a palavra Xerox e traduzir no Brasil por cópia. Né? Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? Então, tem certas palavras que não se traduzem. Eu estou colocando só um exemplo banal, assim, só para você entender. Então, quando hoje, se nós trouxéssemos os versículos que está citando trombeta e traduzir no original, a maioria delas é shofar. Anjo não toca trombeta de metal. Trombeta de metal e buzina são totalmente diferentes de shofar. Estou sendo claro, Marco? Exatamente, está certo, pastor. Então, o shofar é um instrumento profético. Por que é instrumento? Só em Apocalipse nós temos 17 vezes a menção do shofar. No Novo Testamento, o livro de Mateus é citado 2 vezes,
O livro de Coríntios é citado 2 vezes, em 1 Tessalonicenses, e Hebreus é citado 1 vez. Então, nós temos 6 livros da Bíblia, do Novo Testamento, que o shofar é citado. E em Apocalipse, 17 vezes. Aleluia. 23 vezes. Isso estou falando assim, shofar. Mas existem alguns termos na Bíblia que é shofar e que não são citados. Fora esse, por exemplo, tem um versículo em Salmos que fala que o Senhor se levanta ao som da teruá. Verdade. Teruá é um toque do shofar. Há vários versículos na Bíblia que falam sobre a voz de Deus, a voz do Eterno. E nós que estudamos o toque do shofar, nós sabemos que quando se fala a voz do Eterno, nós estamos falando do shofar. Exatamente. Porque Deus falava ao seu povo ao som do shofar. Não tinha como falar com milhões, né? Então usava muito shofar. Exatamente. Então, quando você cita, então, esses versículos, nós vamos ter muito mais versículos se referindo a shofar do que a essas 77 vezes. Então, no Novo Testamento, então, é claro o uso do shofar. Bom, então, se nós formos olhar isso, por que eu vou eliminar o shofar da igreja? Se ele é um instrumento profético e se no arrebatamento nós seremos arrebatados, assim diz a palavra, ao som de um shofar. É incoerente a pessoa questionar o uso do shofar na igreja. Concordam comigo? Então, tem um versículo que Paulo fala o seguinte, quando Paulo fala lá em 1 Coríntios 14, ele fala o seguinte, ele começa a chamar a atenção da igreja sobre a ordem de culto. Vocês podem ver lá em 1 Coríntios, no versículo 14 e 15, vocês vão ver Paulo chamando a atenção da igreja de Coríntios quanto à ordem de culto. E ele fala claramente, olha, quando você for orar em línguas e não houver interpretação, você para, se assenta e fala consigo mesmo. Que a igreja precisa ser edificada, é assim que Paulo fala. E depois ele fala, cita vários instrumentos e cita o shofar. Se o som do shofar se tornar incerto, como que você vai se preparar para a batalha? Exatamente, tocar errado, né? Então, existe som específico para a batalha em shofar. E nós, estudando o shofar, nós entendemos que o shofar é um instrumento profético. É um instrumento que desperta a igreja, que a igreja é para acordar a igreja, para despertar, porque algo está acontecendo. E nesses momentos de pandemia, o que Deus tem usado os tocadores no Brasil, vocês não imaginam a repercussão, as notícias que eu estou tendo em Brasília. Quantos tocadores tiveram em Brasília tocando shofar? E quanto mais toca o shofar, mais a verdade aparece. Exatamente. Porque a palavra shofar tem a ver com a palavra emet em hebraico, que significa verdade. Verdade, correto. Então, assim, a gente vai puxando um fio, vai puxando um novelo, a gente vai vendo que uma coisa vai puxa outra, e a coisa não tem fim. O que está acontecendo no Brasil foi um clamor que foi feito pela igreja e pela comunidades messiânicas para que houvesse realmente uma libertação para o Brasil e está alcançando o mundo. Exatamente. Então, assim... Pode falar. Veja bem, eu posso estar falando sobre o shofar no Novo Testamento, né? Alguns falam assim, né? Mas o shofar fala muito da lei, fala muito no Velho Testamento. Não. Na verdade, fala muito mais do shofar no Novo, né? No pastor, você falou isso, que no Velho Testamento. Escrito muito mais o toque do shofar no Novo, que você acabou de falar agora, pastor Antônio Carlos, que no Velho Testamento, né? A menção do shofar no Novo, você pode perceber que tudo que é profético, tudo que fala de futuro, de arrebatamento, fala do shofar. Exatamente. Eu quero,
por exemplo, eu gosto, não que eu gosto, mas o nosso eterno é um eterno de promessa, ele é um Deus de aliança, amém? Ele não falha em suas promessas. Me corrija se estiver errado. Ele falha em sua promessa, pastor Antônio Carlos? Ele não deixa de cumprir uma promessa dele? Não, ele cumpre todas. E tem uma promessa sobre o toque do chofar na palavra de Deus. Existe uma palavra na Bíblia e existe uma promessa em cima do toque do chofar. E sim, tá lá. É fácil, só você abrir a Bíblia no livro de Números, capítulo 10. Ali fala que Deus faz uma promessa ao som do chofar. Ele promete que quando a gente se reunir e tocar o chofar, ele viria e nos salvaria dos nossos inimigos. O pastor Tecar falou sobre tocar o chofar lá em Brasília e vem tocando, já não de agora, faz desde 2013 vem tocando chofar. Oração, chofar, o clamor, chofar. O que aconteceu? Deus tem salvado o Brasil das mãos dos nossos inimigos. É a promessa que está aqui no livro de Números, capítulo 10, do versículo 8 a 11, se não me engano, fala sobre decreto-lei perpetuamente, para sempre. Quando nós tocarmos no chofar, ele é Deus de promessa, ele cumpre sua palavra. Isso é uma promessa no chofar. Então eu vejo muito que igrejas não têm conhecimento disso e acaba perdendo uma das centenas de promessas que Deus tem para a igreja. Porque é para a igreja isso. É para o Israel de Deus. Né? A vitória vem ao som do chofar. E no Novo Testamento fala muito mais ainda, como Paulo fala, né? Se o trombeteiro der um som, tocar errado, como o povo vai se preparar para a batalha? Ele está falando de promessa. Está falando de promessa aí. Quando você o pessoal fala batalha, o pessoal tem que entender que Paulo fala em batalha, ele está falando não em batalha física, em guerra, ele está falando em batalha espiritual. Sim, tanto é que ele espiritual, fala que guerra exatamente. Não é contra carne nem sangue. Está lá em Efésios, me parece, não é isso? Que nossa guerra não é contra carne e sangue, assim, não é física. A nossa batalha é espiritual. E uma outra coisa que eu tenho que orientar a todos vocês que estão nos assistindo: mas eu não tenho chofar, eu não tenho chamado para tocar o chofar, eu não tenho instrumento. Gente, o que eu falo com você, você é um chofar de Deus. Você, quando abre a sua boca e professa o nome de Yeshua, de Jesus, você se torna um chofar de Deus. Você é um instrumento de Deus nessa terra. Agora, é lógico que o instrumento físico é uma extensão daquilo que nós já somos aqui na terra. Nós já somos. Quando nós profetizamos, quando nós falamos da palavra, nós se tornamos voz do Eterno aqui na terra. Então, ninguém tem desculpa de que não tem condição, né, de conhecer o chofar. A pessoa vai, não quero estudar o chofar porque não é meu chamado. Então, você não vai ser arrebatado. Como é que você vai ouvir o som do chofar e não entende bem? É incoerência com o que Deus determina. Esteja atento ao som do chofar, porque quando ao toque do chofar, nós seremos arrebatados, gente. Como é que você vai ouvir esse som? Como que esse som vai ser tocado? Nós temos que colocar os pés no chão. Nós temos a Bíblia é para ser estudada, né, pastor? Nós temos que ler a Bíblia de uma maneira coerente com o que está escrito. As pessoas leem a Bíblia e parece que esquecem dos detalhes. Né? Nós nunca devemos pegar esse versículo isolado. Isso, olha, gente, quantas vezes na igreja pega um versículo isolado e começa em cima daquele versículo, não que esteja errado, eu acho que Deus pode dar unção no versículo só, como determinado texto da Bíblia, mas nós temos que ver o contexto. Nós temos o contexto bíblico, o contexto histórico, tem que ter esse contexto, o contexto da palavra em si. Por exemplo, vou citar uma coisa, por exemplo, quando Paulo está lá preso, lá na cadeia, e Deus manda um anjo para libertá-lo, as cadeias são todas abertas, o carcereiro ia se matar, e Paulo fala, não faça isso. Né? Nós estamos aqui ainda, né? Aí o carcereiro, Paulo fala de Yeshua para o carcereiro,
fala do eterno para o carcereiro se converte. Aí a pessoa, o que ele fala? Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aí, Exatamente. olha para você ver, qual o contexto? Paulo dentro da cadeia com determinada pessoa. Aí a pessoa vai, aceita, ele provavelmente, a família dele, se converteram a Jesus. Tudo bem. Aí vem para hoje. Aí, como já aconteceu, gente, dentro da igreja, eu já vi várias vezes, a pessoa pega esse versículo, meu marido vai converter, porque está escrito que eu e minha casa, né, vamos nos converter. E pega aquele versículo e usa aquele versículo como negócio e começa. Quando não acontece nada, a pessoa ela perde a fé. Eu já vi várias pessoas disso. Mas pastor, então eu não posso usar isso. Pelo contrário, mas seja coerente também com a questão histórica daquele versículo. Foi direcionado para uma situação específica, para uma pessoa específica, num local específico. Mas será que se aplica a você? Só Deus. Mas você está me entendendo, Márcio, o que está acontecendo? Sim, sim. Pega o versículo isolado, sem conhecimento do histórico daquilo. Aí a pessoa, Deus é mentiroso porque meu marido não converteu a Deus e a Jesus até hoje. Ele morreu sem converter. Minha irmã, coloque-se dentro do contexto. Será que é isso mesmo? Quem sou eu para falar? Se Deus falou contigo que seu marido vai converter, quem sou eu para falar que não foi Deus? Mas vamos ver o que está acontecendo realmente na sua vida. Aí tem que olhar todo o contexto da sua vida, contexto do seu marido, da sua família, ou sua esposa, ou dos seus filhos. Você está me entendendo? Sim. Nós não podemos, o problema, o erro da igreja hoje, é que pega, esquece da Bíblia. Hoje, até nem Bíblia está tendo muito na igreja. Eu vejo igreja aí, é coach. Tudo agora é mania, agora é coach. Coloca, fica lá, começa a dar coach, nem abre a Bíblia, começa a falar da vida, começa a lançar palavras, né? Falei esses dias sobre isso. Não sou contra isso. Eu também tenho estudado sobre isso. Eu acho que coach é uma bênção, é uma ferramenta que Deus deu, mas tem que saber usar. Tem a hora certa, o momento certo, a maneira correta de usar. Tem pessoas que chegam na igreja agora, tudo é coach, esquece de citar um versículo bíblico, aí está errado. Aí a coisa está errada. Aí já tá... Então, quer dizer, Ele trabalha emocional da pessoa, né? Sim, mano. Esse trabalho emocional da pessoa, ele é muito emocional e não... Porque a Bíblia, a palavra de Deus é clara, né? Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade é a palavra, vem dela. Agora, não com testemunho não vem a edificar a pessoa, né? Mas não vejo testemunho, eu vejo pessoas manipulando, usando emoção, fingindo um choro, fingindo uma emoção, e não é verdade. E isso é perigoso, né? Então, continua. É verdade. Com relação ao uso do chofar na igreja, a igreja de Atos usava chofar? Isso é um tema que... eu estava numa igreja aqui em Belo Horizonte, o pastor me chamou, ele estava querendo, ele já tinha feito o curso de chofar na igreja, tudo, ele chegou para mim, me sentou na mesa dele, eu e mais um tocador. Ele chegou, primeira pergunta, me prova na Bíblia que a igreja de Atos tocava o chofar. E eu citei quando Paulo falou do chofar com relação ao exemplo aí, né, de vários instrumentos. Aí ele chegou para mim e falou assim, mas aí Paulo citou um exemplo só e acabou. Sim. Meu irmão, eu confesso que na hora eu não estava preparado para aquela questão. Eu fiquei baqueado e não tive resposta. Mas aquilo ficou me incomodando. E eu comecei a estudar sobre o assunto. Aí eu comecei a ver. E na hora que eu comecei a estudar o uso de chofar, não só em Israel, como também na igreja, comecei a estudar a profundo como que era usado o toque. Vocês não sabem, talvez vocês não sabem, mas o chofar é tocado até hoje em Israel, em todas as festas bíblicas. Pêssah, Shavuot, tem um dia em Israel que é o dia do toque do chofar. Na Guerra de 6 Dias, quando Jerusalém foi tomada pelos judeus novamente, entraram no Muro da Lamentação,
O tocador entrou na frente, trocando o chifre de carneiro. Aí nós lembramos aquela palavra profética de Deus, que quando a figueira começar a dar folhas, a gente deve observar. E a figueira Israel, quer dizer, Israel não existia. E ela começou a germinar do nada. Foi ali que Deus começou a mostrar quem é Israel. Que a figueira estava dando, já começou a nascer novamente. E através do toque do shofar. Até hoje, o toque do shofar é dado no exército de Israel. Sim. Existe um E não é movimento. por cultura. Existe um movimento. Gente, nós temos que. Olha, a palavra do Eterno fala que Yeshua vai voltar e vai pisar em Jerusalém. Gente, não é Jerusalém espiritual, não, é física. Ele fala que vai pisar em Jerusalém. Então, quando eu estava pensando, até me perdi sobre a questão estava falando da volta dele, eu me perdi. Mas quando acontecer isso, gente, nós vamos ouvir o shofar ser tocado. Não vai ser qualquer shofar, não. A palavra nos fala que o Eterno vai pegar o seu shofar. Olha para você ver, Deus tem um shofar. Na Bíblia eu nunca ouvi menção de que Deus tinha instrumento. Só tem 2 instrumentos que é citado na Bíblia que fala que Deus tem. Instrumento de Deus. Um deles é a harpa. Que fala que Deus vai dar a harpa dele para... Está escrito em Apocalipse, né? E o outro instrumento que Deus tem é o shofar. Ele não fala nada de tambor, de violão, de bateria. Não estou desmerecendo os instrumentos, mas eu estou falando em termo profético. É o shofar. Exatamente. Exatamente. Eu tenho que explicar, tipo assim, o pastor que o Carlos falou que 2 instrumentos que Deus tem, né, que é a harpa e o shofar. Não está dizendo que é só de Deus, porque todos os instrumentos usados para a glória de Deus são do Senhor. Mas o que ele tem é a harpa e o shofar, tá? Porque se você entender aí, então os outros instrumentos não são de Deus, todos são. Imagina o shofar de Deus, como é que é. E sabe quem vai tocar? Mashiach, Yeshua, Jesus. Só ele tem condições de tocar o shofar de Deus. Nenhum anjo de Deus vai poder tocar esse shofar. Agora, de qual carneiro que veio shofar? Não temos ideia. Diz que, aliás, o termo é usado assim, o grande shofar de Deus. O grande shofar de Deus. Quer dizer, deve ser provavelmente um animal muito grande. Talvez um antílope, um grande carneiro, não sei. Só sei que esse shofar vai ser tocado e nós seremos arrebatados. Aleluia. É aí que está. Nós temos aí várias situações na Bíblia. Eu estou focando mais, gente, o Novo Testamento, porque o tema nosso foi o Novo Testamento. Se eu citar o Velho, o Antigo Testamento, nós vamos ficar aqui horas conversando sobre o uso do shofar. Mas eu estou focando no Novo Testamento, que é o tema nosso, é o Novo Testamento, porque há muitos pastores aí que falam que o instrumento shofar não precisa ser tocado na igreja, que é um instrumento judaico. Eu queria colocar uma coisa aqui, Márcio, se você me permite. Uma coisa que é questionado muito. Quando eu fui questionado por várias pessoas sobre a questão de judaizar a igreja, esse termo. Nós sabemos pela história, de que a igreja evangélica veio, a maioria dela veio ou de Constantino, né, os pais da igreja, Constantino, veio com Lutero, são considerados os pais da igreja, pelo menos nós aprendemos isso no seminário, ok? Não é verdade? Sim, pode continuar, pastor. De onde veio Lutero? Lutero, vamos falar Lutero, veio da igreja católica, ele era um frade da igreja católica. Aí vamos. De onde veio a igreja católica? A igreja católica surgiu aonde? Romanos,
Roma. né? Com pessoas que converteram a Jesus em Roma, ok? Aí veio Constantino, que trouxe a divisão da igreja, que começou a dividir a igreja, questionar os judeus dentro da igreja. Isso é história, gente. Isso não é Bíblia, é história. É só pegar livros de história e nós vamos aprender tudo isso. Então, eu vou fazer a pergunta a todos. De onde veio o batismo? Qual religião no mundo pratica o batismo? A primeira religião a praticar o batismo? Judaica. Qual religião no mundo que pratica o dízimo? Que tem essa noção de dízimo? De onde veio o dízimo? Judaísmo. Qual a igreja no mundo? De onde surgiu a ceia? Do judaísmo. Aí vamos lá. De onde surgiu, quer dizer, a maioria das doutrinas da igreja hoje, tanto católica como evangélica, vieram do judaísmo. Como que eu posso judaizar algo que já nasceu judaica? Exatamente. Uma coisa de judaísmo é coisa do diabo. Eles falam assim, uma forma, nossa, judaísmo, como se fosse uma coisa muito ruim, muito péssima, muito coisa do mal. E não. Mas isso... E a palavra também, a palavra veio para quem que a palavra veio? Para quem que veio? Para os judeus. Então, fosse assim, eu falo muito, então deixa fora, porque é dele, é dos judeus. Então, vamos pegar outro tipo de Bíblia aí, porque esse livro é para eles. Mas nós o recebemos. Então, para nós, tudo que Deus fez é para nós. Uhum. Olha, então, assim, que eu posso dizer a vocês, eu não sei quanto tempo nós temos, mas é um tema tão assim, tão rico para a gente comentar, que 1 hora, 2 horas não daria, né, para a gente poder falar de tanta coisa, né? Que a gente tem que falar, entendeu? Exatamente. Ó, aqui, ó, a palavra aqui, ó, 1 Tessalonicenses 4, 16. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ó Senhor Deus, ouvido a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, ou seja, o chofar de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Porquanto o Senhor mesmo dada a ordem, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta, o chofar de Deus, está lá em 1 Tessalonicenses 4,16. Ou seja, o próprio Pai, o próprio Abba eterno, tocará o grande chofar para a entrada do seu Filho, Rei dos Reis, para vir buscar a noiva. É forte. Muito forte. Tanto é que, só falar aqui que quando o toque do chofar de Deus for tocado, os mortos vão ressuscitar primeiro. Primeiro, toque do som, ressuscita os mortos. Depois, Jesus, Yeshua, Hamashia vem, resgata nós, os vivos, que ficamos. Tremendo. Você começar a ler aqui, no versículo 16, ele mostra o que vai acontecer ao som que sai da boca de Deus, o som dos céus. O irmão aqui deixa eu só te falar que um irmão colocou aqui uma coisa, e é verdade, é oliveira, oliveira, exatamente. A oliva, a oliva é uva. Perdão, a oliva é o azeite, a unção. Azeite. Exatamente. Então o irmão está certo, Ramon. O irmão falou, vou corrigir isso aí. Enxertados na oliveira e não na figueira. Me perdoa. A figueira oliveira, que é justamente a figueira é figo. Você me perdoe porque eu confundi. Então quero corrigir isso aqui ao vivo. É oliveira. Viu, meu irmão? Exatamente. Eu falei figueira. É oliveira verdadeira. Então, a oliveira simboliza Israel.
ok? Amém. Quero Glória a Deus. corrigir. É bom até olhar aqui os irmãos aqui, para a gente poder até dar chance para os irmãos participarem aí, que nós, né, para a gente corrigir tudo que está sendo feito, é Ó, Márcio. o Robinho falou aqui, chofar é algo tremendo, é um instrumento que para ser feito é preciso primeiro amadurecimento do cordeiro. Por isso temos que ter muita maturidade ao tocá-lo. Exatamente. Nós temos que ter maturidade e conhecimento. Eu só me torno maduro quando eu tenho conhecimento sobre esse instrumento. Então não dá para mim na internet comprar um chofar e ver alguém tocando, copiar o que está fazendo. Isso não é entendimento. Isso não é ser maduro. Né? Você tem que ter conhecimento sobre isso. Me perdoe também, porque a gente tem que corrigir mesmo. É bom que nós estamos procurando, na verdade, é bom dizer. E Jesus é a videira. A vide é justamente a que faz o vinho. A vide fabrica o vinho, que é justamente as uvas. Então, nós temos que separar muito bem isso. É bom que deu tempo, viu, meu irmão? Parabéns aí, que me corrigiu aí, com toda razão. A gente acaba envolvido na live aqui, a gente acaba confundindo. Então, Jesus é a videira, a oliveira simboliza Israel, que nós fomos enxertados justamente na oliveira. Os irmãos podem pergunta aí, porque... o Cleiton perguntou aqui, pastor. O Cleiton perguntou, a voz de Yeshua seria chofar? O que ele perguntou? A voz de Yeshua seria o chofar? A voz de Yeshua seria o chofar? Não. A voz de Yeshua não é o chofar. A voz do chofar é a voz do próprio Eterno. Porque, olha, nós temos que entender que existe duas coisas. São duas pessoas distintas. Tem o pai e o filho. O próprio Yeshua chegou. Ele fala que o Deus chama de ele de pai. Chama ele de pai e chama de meu Deus. O próprio Yeshua fala isso várias vezes. Chama o próprio Deus, chama assim, meu Deus, meu pai. Né? Então, nós temos que dividir. São duas pessoas. O Eterno a voz do chofar é a voz do Eterno. Exatamente, correto. A voz do chofar é a voz do Eterno, do Pai. Até porque... Qual passagem que fala sobre isso? Está lá quando o próprio Deus, lá no deserto, deu as tábuas da lei para Moisés. Sim, Deus falava ao seu povo como voz de trombeta, né? Voz de chofar. O termo correto é chofar. Infelizmente, a tradução veio errada por causa dessas situações aí que nós sabemos de tradutores, né? E houve traduções que foram equivocadas por questões de região, como também houve pessoas que mudaram muita coisa na Bíblia, intencionalmente mesmo, para implantar doutrinas que nós sabemos o que é. Exatamente. Aqui, uma pergunta interessante aqui, viu, Márcio? O uso inadequado do chofar pode trazer consequências sérias? Pode, sim. A palavra do Eterno, não só o uso do chofar, tá? Mas eu vou citar no caso do chofar, diz a palavra, a pastora Cláudia até fez um estudo sobre isso, ela fala o seguinte, que quando a pessoa toca indevidamente o chofar, ela passa fome e sede. É uma coisa muito profunda, né? Aí eu teria que ver com a pastora Cláudia para falar mais detalhado disso, um estudo que ela fez. A pessoa passa fome e sede. O Robinho está perguntando aqui. Nos dias de hoje, nos dias de hoje, seria certo tocar o chofar em todos os cultos, como vemos em alguns lugares? Não é assim. O chofar não se deve ser tocado a todo momento. Meu irmão, o toque do chofar é um toque rústico, é um toque que incomoda. E já tem um efeito espiritual. Então, quando que eu toco o chofar? Que hora que eu toco o chofar? É por isso que a pessoa, quando faz o seminário, né? A gente faz o seminário, a gente explica, procura instruir a pessoa com relação a isso. Exatamente. Há momentos, no momento do louvor que eu posso tocar o chofar, nós temos que entender o seguinte, quando o pastor está na frente, ele é a voz de Deus. Ou então, tem alguma coisa errada.
como que uma voz de cima pode interferir na voz de baixo e vice-versa. Então, ou a voz de Deus é lá ou cá. Então, em meio ao culto, só se for uma ordem expressa mesmo do próprio Eterno mesmo, se for uma coisa assim específica, momento específico, né? Tem o tocador, ele tem que estar sempre a comando de alguém. E esse negócio, o tocador chegar na igreja e tocar sem ser comandado, é antibíblico. Todo tocador toca o chofar a comando do seu líder. No ministério, quando nós tocamos chofar, vários tocadores, são toques que são dados ao mesmo tempo, chamados toques uníssono. Os toques têm que ser uníssono. Não pode um tocador tocar um toque, outro tocar outro, aí toca em um lugar. Não se faz isso. Aí, exatamente, aí que está o grande problema, pastor. Tem muitos que não buscam informações exatamente por isso, sabe por quê? Existe um espírito assim, de auto-independência, né? De não depender de falar com o líder para pedir permissão ou para ser abençoado, ungido, ó, você está livre para tocar. Porque sabem que o líder conhece ele e não vai permitir. Não vai permitir. Então, tem isso, muito isso. E não é todo momento que toca o chofar, não. Eu falo muito, tem curso que eu não tem semana que eu não toco chofar porque não sinto da parte do Espírito de Deus falar, ó, toque chofar. Quem tem que aparecer é Deus, não é o homem. E também quem tem que, como o pastor falou, se o seu líder te pedir para tocar, amém, você vai lá e toca. Mas quem está lá à frente é ele. Ele está sendo o chofar de Deus lá em cima, você não pode atrapalhar Deus usá-lo, enfim, ali. Né? Não é todo culto, vou tocar o chofar. Mas tem aquele momento onde Deus toma e fala, toca o chofar, é agora. Você sabe que é aquele momento e é aqui que você tocar. Mas Deus, eu tenho certeza que Deus não vai pedir para tocar o chofar quando o pastor estiver pregando, orando, enfim. Tá sendo um momento o pastor peça que no seu toque. Aí é diferente. É isso, quando ele pedir. Mas eu não creio que ele vai pedir, que vai acontecer isso. Né? Então, assim, por que eu uso cobertura? Por que eu uso, normalmente, eu uso um chapéu, um talite, um quipá, uso cobertura na cabeça? As pessoas falam, isso é judeu, isso é judaísmo, isso é de judeu. Gente, isso é muito pessoal. Isso é muito pessoal. A Bíblia fala que o mandamento não é para quem toca o chofar, para quem está tocando. O mandamento é para quem ouve. Ao ouvir o som. Então, o tocador não deve aparecer. Ele deve se esconder. Então, infelizmente, eu digo assim, né? Infelizmente, porque hoje em dia não tem como nós nos escondermos. Eu toco na Igreja Batista Lagoinha, o pastor Márcio me coloca lá na frente. O que eu faço? Eu pego o meu talite, cubro a minha cabeça. Procuro tampar o máximo possível do meu rosto, para que as pessoas não me vejam e ver, sim, o som do chofar, ouçam o som do chofar. Ah, mas isso aí, você pode ter certeza que vai afastar muita gente do chofar. Por quê? Tem muita gente querendo aparecer. De fato. E aí, infelizmente, essa é a situação. Nós temos que entender que o tocador não pode aparecer, não deve aparecer, não deve. Então, eu prefiro muito mais tocar o chofar escondido na igreja, que a pessoa, ao ouvir o toque, não sabe nem de onde veio, dá muito mais efeito do que você lá na frente tocando o chofar. Tudo tem que ser feito a comando. E a cobertura simboliza também autoridade. Você está dizendo, eu tenho uma autoridade sobre minha cabeça. E isso é específico. Agora, pastor, mas eu não toco chofar com a cabeça coberta. Meu irmão, o problema é você e Deus. Quem sou eu para falar? Eu, de vez em quando, houve momentos que eu toquei chofar, que eu não estava com nada na cabeça, eu toquei ao chofar. Já houve situações assim. Mas não é o certo, não é, como se diz, não é de praxe. Vocês estão entendendo? Eu não quero criar doutrina. Eu não estou criando doutrina. Eu estou trazendo uma tradição de 4.000 anos. São exatamente 4.777 anos. Exatamente. Pastor,
perguntar uma coisa antes que o tempo acaba aqui. Cabe um testemunho. O senhor tem algum testemunho ao som do chofar? Puxa, o toque do chofar é Tem. profético. Mas um testemunho aí que te Tipo marcou de... muito. Hã? Alguém foi curado, ou que alguém voltou para o Senhor ao som. Enfim, você tem nós temos um testemunho que marcou nossa vida ao toque do chofar. Tem tantas histórias, meu irmão, com relação ao chofar. Vou te contar um testemunho que nós tivemos. Isso a pastora Cláudia, ela gosta de contar, ela conta sempre nas lives. Quando eu estava em Santa Catarina, nós estávamos lá, hoje é pastor José Dias, estava lá conosco, nós estávamos fazendo um seminário lá em Tubarão, Santa Catarina. E nós estávamos na praia, nós tínhamos acabado de almoçar, e a praia, ela começa, depois tinha um desnível muito, muito forte, e depois vinha a praia. E o mar estava calmo, muito calmo o mar. A onda vinha até lá embaixo, voltava. E do outro lado havia uma cidade. A gente via, inclusive, a cidade. Eu não me lembro qual é o nome da cidade agora. O Dias deve saber mais do que... Ele deve lembrar desse. E nós fomos para a praia e fomos tocar o chofar. Só que eu peguei o chofar e comecei a andar na praia e orar. Minha esposa tocava o chofar, o Dias tocava o chofar dele. E eu lá, olhando a Deus, orando ao Eterno. Até que em um determinado momento o Eterno fala comigo assim: filho, na hora que você tocar o chofar, eu vou fazer com que uma onda venha e cubra tudo aqui, toda a praia. E eu estava lá embaixo. Quando Deus falou isso no meu coração, eu subi. Eu fiquei lá em cima. E ficou dias com a minha esposa andando lá embaixo. E eu lá em cima, olhando assim, ouvindo Deus falar. Deus estava falando muita coisa comigo. Ele estava falando que iria trazer certos julgamentos sobre aquela terra. Não sei se lembra que houve em Santa Catarina, houve uma inundação tremenda, várias pessoas morreram, houve muita morte ali, cidades foram invadidas pelas águas, e chuva. E então, nesse momento, eu comecei a orar a Deus sobre isso. Deus estava me falando sobre essa situação, que iria trazer julgamento, porque estava havendo um clamor muito grande, a terra estava clamando, porque ele estava adorando uma imagem lá, uma imagem de a rainha dos céus, que estava sendo adorada lá em Santa Catarina. Ele estava dando muito valor a essa santa. E Deus queria mostrar que ele era Deus naquele lugar. E tanto é que ela é considerada a rainha dos céus e não pôde conter as águas do céu, né? Uma deusa que não pode conter as águas, né? Do céu, não pode conter o céu. Então não é deusa, né? Então, com relação a isso, eu subi e comecei a orar. Aí a Cláudia olhou para mim, me viu lá em cima, chamou o Dia e subiram os dois. E vieram, ficaram do meu lado, um do lado direito e outro do lado esquerdo. E a Cláudia, bem, por que você está aqui? Eu falei, não, bem, porque Deus me falou que ao tocaria o chofar, ele traria uma onda aqui que cobriria toda a praia. Ela olhou para mim e ficou espantada, porque era um lugar assim, a praia estava, a onda estava batendo lá embaixo. Aí, de repente, eu ouvi a voz de comando de Deus, eu toquei o chofar. Dei um tequiagadol. Para quem toca o chofar sabe, é o toque do Machia. Na hora que eu dei o toque, meu irmão, veio uma onda, mas tão forte, cobriu toda a praia e passou por nós, fez um círculo entre eu, Cláudia e o Zé Dias. Atravessou, foi lá atrás, rodeou a gente e foi embora. E voltou à normalidade. A minha esposa começou a dar cada pulo na praia e começou a gritar glória a Deus. O Dia ficou calado. Eu não me lembro mais a ação do Dia. Então, isso foi um momento que eu tive de experiência com o chofar. Fora de manifestações demoníacas, o demônio odeia o toque do chofar. Em Israel, há lugares que você não pode tocar o chofar. Por que você não pode tocar o chofar? Porque senão você é apedrejado, meu irmão. Porque o pessoal lá ouve o som do chofar, eles têm medo. Tem um testemunho desse aí. Medo. Porque eles pensam que o Machia está chegando. Exatamente. Eles não gostam de ouvir o som do chofar em determinado lugar em Israel. Isso eu estou falando na área que não é judaica, é lógico, né? A área islâmica, a área árabe lá, aquelas áreas onde há mais essas pessoas. Então você tem que tomar muito cuidado aonde você toca o chofar,
que pode vir pedrada aí para sua cabeça. Porque Exatamente. então, Teve o um inimigo sabe o destino dele, sabe o que vai acontecer. O inimigo sabe. Isso. Nós somos a voz do Eterno nessa terra. Olha. Eu repito e falo várias vezes, nem todo profeta toca chofar, mas todo aquele que toca chofar é um profeta do É um Eterno. profeta. Márcio sabe que eu cito isso muitas vezes. Verdade. Essa palavra o pastor Antônio Carlos ministrou com a gente em 2011 no seminário, e isso, onde eu vou, falo sobre isso, né? Todo mundo quer tocar chofar. E aí eu falo, mas todo mundo pode tocar chofar? Vou te explicar só uma coisa. Nem todo profeta é um tocador de chofar, mas todo tocador de chofar é um profeta. Se torna um profeta. Isso é uma palavra que é tremenda e é verdade. Aí, já que você é um profeta, então se prepara para a guerra, porque todo profeta se torna um guerreiro. E aí vem guerra. Olha, nós tocadores, nós temos uma missão muito assim. Eu vou falar com vocês assim, parece até que uma missão assim tipo ingrata. Vamos falar assim, não é que ingrata, é uma missão diferente. Existe muitos ministérios na igreja, ministério bonito, né? De viúva, de casais, de criança, ministério que leva comida para as pessoas. Mas o ministério do toque do chofar é um ministério que não tem nada a ver com isso. Qual que é a função do tocador? Estar ao lado do líder. Qual que é a missão do tocador? Ser cobertura do líder. Ser a voz do Eterno na hora que o Eterno determinar ao lado do líder. Olha para você ver que missão é essa. Quer dizer, é lógico que um tocador, tem tocadores do ministério que ajuda as crianças, fazem doações, vão para a rua ajudar os mendigos. Tem muitos tocadores. Mas o ministério dele, como tocador, é sempre estar ao lado do líder. Todos os líderes bíblicos haviam um tocador do lado. Exatamente. Agora, uma pergunta que talvez eu não vi até agora ninguém perguntando: Yeshua tocou o chofar aqui na Terra? É verdade. Eu ia perguntar. Estava só esperando você a frase final. Bom, para nós respondermos essa pergunta, primeira coisa, você tem que crer em algumas coisas. Primeiro, você tem que crer na Bíblia. Amém? Você Amém. tem que crer tanto no Velho, né, que nós chamamos de Taná, como no Novo Testamento, que é Brit Hadashah. Segundo, então tem que crer na Bíblia, nela toda, tanto o Velho como o Novo. Você tem que aceitar, você crê que Yeshua é o Messias, enviado por Deus, veio como homem. Para mim responder. Pastor, eu tenho que encerrar, veio como homem, aqui. Ele não veio como Deus, ele veio como homem, porque diz a palavra Yeshua Hamashiach, homem. Porque como Deus é muito fácil morrer na cruz. Como homem, não. E ali ele é homem.